Meus amigos, nós vamos trazer aqui hoje os resultados da Brava Energia. De antemão, já peço desculpas pela minha voz, essa gripe horrorosa aí que me pegou, mas enfim, o que importa são os resultados da nossa querida Brava. Eu fiquei mais de 2 horas aqui com o pessoal da Brava, ouvindo ali o call de resultados, para entender um pouco o que eles estão querendo fazer com a empresa e entender e desmistificar um pouco desse resultado inicialmente não tão interessante que você vai ver aqui do ano de 2024 e no conglomerado aqui, a empresa ela trouxe algumas melhorias, entretanto, a mudança significativa que nós vamos ter é de 2025 em diante, tá bom? E eu já vou depois, no final, trazer um pouco do que foi dito no call de resultados, inclusive sobre as propostas de dividendos, tá bom? Eu vou falar um pouquinho também sobre isso. Então, para a gente começar, eu já quero mostrar para vocês que a empresa ela teve algumas linhas de melhora, né? Quais linhas que eu gostaria de colocar e que você não deve considerar? Eu vou até mudar de cor, vou até colocar em vermelho, porque eu não quero que você considere isso. O lifting cost de 17,50. Por quê? Porque se você bem se recorda, lá no quarto trimestre de 2024, tanto Atlanta quanto Papa-Terra estavam fora de operação. Portanto, este lifting cost aqui, ele desconsidera estas duas. E hoje, claro, nós ainda vamos dar uma olhada nisso mais especificamente, mas o lifting cost já bem menor do que nós vamos ter aqui, deve ficar na casa talvez dos seus 16 até 15 dólares ali na empresa como um conglomerado, tá bom? Eu gostei ainda que eles colocam para a gente aqui a questão da produção média diária, para a gente ter uma noção de quanto que a empresa estava produzindo. Por que que eu quero que vocês se atenham a esses dois números aqui, né? Que daria aproximadamente 39 mil barris. Porque hoje nós já estamos com alguma coisa bem mais próxima dos seus 75 mil barris por dia. E o que acontece? Nesta época aqui, a Brava ela estava custando ali entre os seus mais ou menos 16 até uns 18 reais. E eu te pergunto, a empresa que praticamente dobra a produção, saindo aqui dos 39, batendo quase 78, que seria então para dobrar, você acha realmente que ela deveria estar nos 16? Não. Tanto é que saiu hoje uma própria recomendação do BTG falando que o preço justo para a Brava Energia está na casa dos seus 35 reais por ação. Houve uma outra casa, mas aí eu não consegui a informação mais aprofundada, então só vou trazer aqui o número para vocês que eles disseram, mas a recomendação de preço-alvo era de 32 reais por ação, tá bom? Agora, vamos dissecar um pouco mais esses resultados aqui, né? Porque você bem deve estar se perguntando, André, a empresa deu lucro ou prejuízo? Bem, você vai ver aqui nesta linha do lucro que ela deu 1 bilhão de prejuízo. Eu confesso que foi muito acima do que eu estava planejando. Eu estava imaginando alguma coisa na casa dos seus 450 milhões negativos, mas surpreendeu negativamente aqui. Muito por conta dessa parte de resultado financeiro líquido. Aqui eu não estava imaginando que haveria tantos impactos. Entretanto, essa parte do resultado financeiro, eu quero que você coloque um asterisco, porque nós já vamos falar mais sobre isso, tá bom? Vamos agora olhar no conglomerado. No conglomerado, o lucro líquido de 2024, na verdade o prejuízo, ficou de 1 bilhão 132. Agora, perceba o tamanho da receita da empresa, 10 bilhões. Só que eu quero que você, mais uma vez, se recorde que esses 10 bilhões é no quarto trimestre, pensando que você não tinha Atlanta e você também não tinha Papa-Terra. Então, é para se esperar alguma coisa bem mais factível, lá na ordem, talvez, dos seus 18 bilhões para o ano de 2025. E algumas das projeções que eu faço aqui com vocês no canal estão realmente batendo com esses números que estão sendo trazidos aqui. Eu já quero trazer aqui para vocês que eu não vou ficar batendo muito na tecla do resultado de 2024, apesar de os resultados agora que nós estamos analisando se referirem ao ano de 2024. E o porquê disso? O motivo, para mim, extremamente simples é, você tem que pensar que a empresa em 2024, ela era totalmente diferente, porque você tinha 3R de um lado e Enalta, e quando a empresa ela veio a se juntar, se tornando então a Brava, nós tivemos essas paralisações em Atlanta e Papa-Terra. Portanto, os números que nós estamos vendo aqui, eles são com a parte operacional muito fraquinha e a questão de custos, despesas e outras tantas coisas lá no teto, porque você precisou fazer a junção dessas empresas, pagar
toda a dívida que ela tem, mas o operacional não estava funcionando. Agora, com esse operacional funcionando, você já tem algo muito diferente. Portanto, eu não vou considerar exatamente esses termos aqui desses, né, resultados, e eu quero falar com vocês outras coisas. Lembra que eu te falei? Para a gente encerrar essa parte financeira aqui, que eu coloquei um asterisco lá no resultado financeiro. Resultado financeiro é basicamente, né, os juros que você recebe menos os juros que você paga. Basicamente essa é a ideia aqui. O que acontece? Eles mostram aqui para gente que nós tivemos um resultado negativo de 1,7 bilhão. Entretanto, eles mostram para nós aqui que o que mais importa é o efeito caixa. Porque o que acontece? Esse daqui é um efeito contábil, ou seja, é um efeito que ele não tem um impacto no dinheiro da companhia. O que mais vai importar, a meu ver, é o seu resultado caixa. E nesse ponto em específico, o resultado financeiro com impacto no caixa saiu do bolso da empresa, ou na verdade aqui foi positivo, em quase 300 milhões de reais. Ou seja, olha só a diferença. A diferença, se a gente pegar esse menos 1,7 e andarmos até mais ou menos ali 300 milhões positivos, eu estou falando de uma diferença de 2 bi. Então é muito importante você entender a diferença do que é um resultado contábil e do que é um resultado caixa, tá bom? E infelizmente, isso você precisa saber quando você vai analisar empresas que de alguma maneira têm o dólar na sua composição, hedges e outras tantas coisas. Eles explicam por que esse resultado foi positivo. Ele mostra que há algumas aplicações financeiras, resultado positivo da operação de hedge que eles tiveram aqui. E há uma outra questão também de hedge de câmbio. E, por fim, eles falam aqui sobre 365 milhões de serviço da dívida contratada. Ou seja, olha só como é importante você diferenciar, né, o resultado que vai impactar a sua DRE, que é esse aqui, e o resultado que vai impactar a sua DFC, que é este aqui, né? Então, é interessante e nós já vamos olhar um pouco mais aprofundadamente a questão do caixa da empresa, tá? Agora, só para a gente dar uma passada, porque isso daqui foi muito falado lá no call de resultados, nós temos lá o Polo Bahia, né? Que, querendo ou não, é o complexo recôncavo e eles querem fazer a venda. Parece que já está mais ou menos encaminhada. Eles disseram que lá, mais ou menos no meados de abril, nós vamos ter alguma proposta referente a isso. A minha estimativa é que essa venda aqui deve sair próxima ali da casa dos seus 350 milhões de dólares, tá bom? É um valor até que significativo para a empresa. Se eu não me engano, foi próximo ao valor que ela pagou lá atrás para a Petrobras. E ela falou também que, muito provavelmente, nessas próximas semanas, nós vamos ter a certificação de reservas. E a depender de como estiverem as reservas aqui no Polo Bahia, pode ser que esse valor ele fique um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, mas deve girar mais ou menos nesse valor aqui, tá bom? Agora, para a gente dar sequência nas partes que eu acredito que são mais interessantes, eles colocam aqui os avanços que fizeram em 2024, mas eles já vão falar também o que eles vão fazer para 2025 e pensando já lá para 2026. Por quê? Aqui em Atlanta eles falam que eles fizeram toda a conclusão do FPSO com capacidade até de 50 mil barris, legal. Em Papa-Terra eles também fizeram aquele mesmo programa de manutenção e de recuperação que foi positivo. E eles colocam aqui, por fim, a respeito de Peroá, que ele segue operando com baixo custo de extração e garantindo flexibilidade na comercialização de gás, por ser um campo de gás seco. Isso daqui é interessante porque são itens fundamentais para você enxergar como será o resultado lá em 2025. Porque Atlanta e Papa-Terra, que não compuseram o resultado de 2024, praticamente nada, nós vamos ter agora esse resultado potencializado para o ano de 2025, tá bom? Agora, eu quero que vocês percebam esses dados aqui, né? Olha só, lá no quarto trimestre, como é que foi a questão de Atlanta, como que foi aqui a participação de Papa-Terra, ou seja, foi nada. Só que quando você vê para uma companhia que tirava 2,4 mil barris por dia para uma que está tirando quase 20, ou seja, em grandes números, aqui dá umas 8 vezes a mais, a companhia não deveria estar precificada da mesma maneira. Assim como Papa-Terra, que pelo menos ela está aqui quase 3 vezes superior ao que ela tinha colocado de dados lá de 2024 para agora 2025, os últimos resultados da extração.
Agora, o que é interessante num poço e no outro? Eles colocam aqui que eles estão produzindo através dos poços 6 e 7H. Só que eles vão fazer a interligação e a religação dos poços 3, 4 e 5H. A estimativa que a companhia traz para alguns desses aqui é que você tenha mais ou menos ali uns outros, só com 4H, se não me engano, que eles disseram 14 mil. Porque eles disseram que tanto o 4 quanto o 5, eles já tinham a produção estável lá com o sistema transitório, né, aquele sistema do Petrodiar. Então, eles já sabem como funciona esse poço aqui, portanto, não é nenhuma novidade. Agora, na parte de Papa-Terra, eu quero que vocês vejam o seguinte, né? Eles falam aqui que em fevereiro registraram 15,7 mil barris por dia. Eles falam que hoje estão produzindo com os poços 37, 50 e 51. E eles querem otimizar os volumes de óleo e gás produzidos neste campo aqui. Só que não é só isso. Esses dois campos é como se eles estivessem no mar aqui, Atlanta está aqui e Papa-Terra está mais ou menos aqui. Eles querem fazer um negócio chamado tieback. Então, daqui a pouquinho já vamos falar um pouco melhor sobre isso. Mas é uma interligação por debaixo ali, obviamente, do mar, que vai interligar essas duas plataformas e vai trazer alguma economia de custo e vai também permitir, uma certa margem, que você tenha uma maior produção em ambos os campos, o que pode ser muito interessante, tá bom? Só para você entender, né, um pouco mais sobre essa parte do tieback que eu comentei para vocês, ela falou o seguinte, que a Brava foi a primeira companhia integrada com desenvolvimento ali de Atlanta e Papa-Terra, e com o objetivo de desenvolver Malombe por meio de uma interligação a Peroá, que é o tieback. Eles falam aqui que essa campanha se dará no quarto trimestre de 2025, ou seja, no final do ano, com previsão de conclusão as duas primeiras conexões dos poços para o segundo trimestre de 2026. Portanto, perceba que hoje nós estamos, vamos dizer assim, numa linha, né? Aqui 2025, 2026. Nós estamos aqui. Os projetos que eles estão comentando vão ocorrer daqui até aqui. Ou seja, nós vamos ter que esperar para começar a enxergar esses resultados, como é que eles vão ser, tá bom? Por fim, eles falam ainda que a companhia assinou o contrato com os principais fornecedores aqui para a campanha e eles vão ter todo o produto necessário, né, para eles conseguirem fazer tudo isso aqui, tá bom? Agora, uma coisa que eu queria falar, especialmente na parte dos campos onshore, e falando especificamente ali da parte da bacia de Potiguar, na época da 3R, havia uma projeção que em 2025, 26, 27 seriam atingidos alguns picos. Em Potiguar, na verdade, eles estavam esperando alguma coisa na casa dos seus 53 mil barris por dia. Só que hoje nós estamos muito mais próximos aqui aos seus 27, 28. Então, existe aqui uma capacidade para pelo menos ali dobrar essa produção. E eu quero ver todo esse capex que eles estão planejando aqui para os campos onshore. E pensando que eles vão vender lá o Polo Bahia, né, que é a parte recôncavo, eu quero acreditar que boa parte desse investimento será direcionado para uma melhor campanha de perfuração, workover, especialmente a parte de reinjeção de gás e injeção de gás ali nesse campo pode trazer uma eficiência interessante para a empresa e, quem sabe, números tão bons quanto a própria 3R havia projetado lá atrás, tá? Agora, nessa parte aqui, eles falam sobre o recorde de produção que eles tiveram, de quase 74 mil barris em fevereiro, e eles falam ainda que em 2025 eles estão querendo ampliar melhorias operacionais, selecionar investimentos de forma criteriosa e apenas realizar projetos que sejam vantajosos para a empresa e fortalecer o sentimento de dono. Legal. Prosseguir com a implementação acelerada de sinergias, que eles já mostraram no call de resultados que eles tiveram boas sinergias, mas que ainda estão sendo capturadas. E, por fim, eles falam aqui proteção, segurança, o que é muito importante para aqueles que trabalham na companhia, tá bom? Agora, essa daqui é uma forma gráfica de você analisar como que foi a produção em 2024 e como que está a produção em 2025. Essa daqui dá uma diferença de mais ou menos 28%. Portanto, pensando numa companhia que estava sendo negociada aos seus R$ 20 mais ou menos, se ela tivesse que subir esses 30% aqui, a companhia teria que ir para mais ou menos o quê? Uns 26, se eu não me falhou a conta. Então, olha,
Não deveria ser algo estranho a gente ver a companhia negociando ali na casa dos seus 26 preços, que ainda são bastante baixos, mas que podem sim ser alcançados pela companhia, tá? E para a gente encerrar essa parte, eu sei que esse vídeo ficou bastante acelerado, porque realmente tem muita coisa. No call de resultados, eles estão muito otimistas com o que está por vir. E eles salientaram que a questão dos dividendos não devem ocorrer de forma forte em 2025. Explico por quê. Eles têm hoje uma alavancagem medida em dólar que está em 2,8 vezes. Medida em real está em 3,5 vezes dívida líquida EBITDA. Vamos ficar só com a parte do dólar, tá? Porque é o que eles vão utilizar para os contratos. Então, hoje, a dívida da empresa medida em dólar é em 2,8 dívida líquida e EBITDA. Legal. Os covenants, eles preveem o seguinte: se você estiver ali a 1,5 vezes dívida líquida EBITDA para baixo, você pode pagar dividendos, fazer buyback de ações, fazer a recompra de ações tranquilamente. Agora, de 1,75 até 1,5, você vai poder pagar o mínimo regulatório e pode pagar um pouquinho a mais. Agora, acima de 1,75, você só pode pagar o mínimo estatutário, que é de 25%. Portanto, nós devemos esperar lá para o final do ano de 2025 algum dividendozinho ali de alguma coisa bem próxima, talvez, ao seu R$ 1 por ação. É alguma coisa interessante? Olha, até pode ser, só que nesse primeiro momento, pensando num payout baixo como esse, de 25%, comprar a companhia nestes preços pode ser interessante para 2026 e 2027, quando a companhia comentou que ela pretende fazer um pagamento muito mais robusto de caixa para os seus acionistas. Não é dado nenhum guidance nesses calls de resultado, entretanto eles comentam de forma clara que 2025 será o ano da desalavancagem, junto também com a implementação de CAPEX para melhoria e ampliação da produção do portfólio como um todo. Pensando nesse cenário, a minha posição permanece inalterada. Brava, para mim, é um baita de um case que tem um potencial tanto de dividendos quanto de valorização das suas ações. Agora, a pergunta que fica é: você vai ter paciência para aguardar 2025, 2026 para começar a receber algum dividendo? Você que é um investidor de longo prazo, será que vai conseguir aguentar as oscilações e as notícias que vão sair? Deixa aqui embaixo seu comentário e me fala o que você achou do resultado da Brava Energia. Então, por hoje é isso. Muito obrigado e tchau!